Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, estamos aqui com o Dr. Rogério Santa Rosa e com Mariela Godoy, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Conchal, tá? E o doutor é o advogado do sindicato. O vídeo que vocês viram ontem, tá? Foi ontem, dia 12, hoje é dia 12, mas esse vídeo vai estar passando amanhã, dia 13, né? Do prefeito falando sobre o BDF. Obviamente todos conhecem o trabalho do F5, nós sempre procuramos apresentar todos os lados da história, tá? Eu acho que vai ficar só devedor desses lados todos aí, o Poder Legislativo, porque alguns vereadores, como eu tenho dito o tempo inteiro, estão mais preocupados em tumultuar do que resolver, porque tempo para poder tentar solucionar eles tiveram décadas, né? E nós vamos falar sobre o BDF, sobre a incorporação, sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer, né? Para poder esclarecer alguns pontos que muitas vezes, por erros, por formas de interpretar, acabam tumultuando toda essa situação, o que está tornando praticamente uma guerra dentro do município, que o funcionário acha que vai perder tudo, e o sindicato acha uma coisa, o executivo acha outra, mas na verdade às vezes eu acho que é um erro na forma de interpretar um lado e o outro, né? É por isso que nós convidamos vocês até aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos lá, vocês podem se sentir à vontade, tá? Para falar o que quiser, da forma que quiser. Eu gostaria que a Mariela primeiro começasse aí explicando no ponto de vista dela, o que é o BDF. Então, Jean, nós fizemos no sindicato na última quinta-feira uma roda de conversa, convidamos toda a categoria para conversar. Nós tivemos muitas pessoas presentes lá, inclusive outros departamentos de lá da prefeitura também compareceram, e a gente tentou explicar, né, para a categoria, para todo mundo, qual é o posicionamento do sindicato nisso. Então, o que acontece? A gente está numa situação muito difícil, porque o BDF ele não tem critérios de elegibilidade e isso acaba sendo um jogo político. Então, a preocupação do sindicato toda vez que entra um prefeito, né, um time, aí certos servidores que foram cabo ou que trabalharam com o prefeito vão ser beneficiados e outros não, vão ser prejudicados e acaba dando BDF para esses que ajudaram. Então, o que acontece? O servidor ele não pode ficar no meio disso. Ele não pode ficar a cada 4 anos à mercê da política. Então, o grande problema é a gente tentar melhorar, resolver isso daí. Não é que nós somos contra o BDF. É o que a gente já vem falando há 3, 4 anos aí, que a gente está acompanhando o sindicato. Não é que o sindicato é contra o BDF ou a favor do BDF. A nossa luta é o plano de cargos e carreira. A nossa luta é um servidor que ingresse na prefeitura e que consiga avançar, alavancar, né, no funcionalismo, que ele sabe que ele vai poder crescer e isso vai motivar o servidor. Essa é a nossa luta. Agora, como foi dado, como era e como é o BDF, a gente precisa, né, esclarecer o servidor sobre a DIN, foi o que é o nosso intuito, esclarecer o que foi feito, mas tirar o foco, a gente precisa pensar no plano de cargos e carreira. Então, para vocês, vamos dizer, já é não que vai acontecer, porque segundo a entrevista até do executivo ontem, eles vão recorrer, inclusive vocês vão assistir a entrevista, vão ver que eles convidaram o sindicato, convidaram a Câmara, que o prefeito em si pediu ajuda, né? Embora eu digo que a Inês é morta agora, não tem muito o que fazer, vai empurrar com a barriga para que o funcionário continue tendo este benefício, tá, por mais um pouco de tempo, né? O que eu acho um erro, porque se tiver que cortar, eu acho que já deveria cortar já e pronto, acabou. Né? A gente entende da decisão. Porque é muito fácil, tá, o Poder Executivo e o Legislativo falar, não, nós vamos empurrar e vamos continuar pagando. Fazer cortesia com o dinheiro dos outros, porque esse dinheiro é o dinheiro do povo. Né? Pode falar. A gente tem um entendimento da decisão, que realmente é o meu. É o seu. Que realmente está extinto, né? Mas é que nem o doutor tem falado, explicado, né? Precisa ver as modulações, os efeitos disso. É isso que a gente quer, então, fazer essa conversa
com a Câmara e com o prefeito para que a gente possa se manifestar no processo e saber como é que vai ser isso. É daqui para trás, é daqui para frente? Quais vão ser os efeitos? Na verdade, se ele fosse extinto hoje, conforme a determinação lá que diz que é inconstitucional, seria daqui para frente. Tá? Os que já foram incorporados vão continuar, porque se tornou direito adquirido, né? E aqueles que ainda não incorporaram, estes perdem e não tem mais o BDF. Eu não tenho transparência disso. O senhor tem, doutor? A sentença não está bem clara nesse sentido, né? Porque a sentença ela julga inconstitucional a lei de 1992. Então, aquela lei é a lei principal. Se acaba o principal, os acessórios também morrem juntos. Eu acho que seria importante modular essa sentença. Os acessórios que o senhor se refere, o senhor está querendo dizer que então, se elimina a lei, elimina a incorporação também. Isso porque a lei da incorporação só existiu porque existia a lei da BDF, né? Que se não existisse a lei de 92, a lei de 2008 ela não existiria também. O que o sindicato acharia mais viável? Que se extinto o BDF, extinguir também as incorporações, mesmo aqueles, para que se consiga pelo menos igualar, voltar ao que deveria ser, ao que era, né? Porque o BDF, eu costumo dizer que a ideia foi boa, né? Mas os fins não foram, porque ele foi usado politicamente anos e anos e anos e anos. O que seria uma bonificação, um prêmio para o funcionário que fez algo a mais do que a sua obrigação. Qual é a obrigação do funcionário? Aquela que ele vê no edital antes de prestar o concurso, que ele vai ganhar aquilo e vai ter que fazer aquilo. Isso é uma obrigação. Assim como na iniciativa privada, antes de buscarmos um emprego, a gente vai ver qual é o seu salário e se nós estamos aptos a ocupar aquele cargo. Se não, não. Né? É claro que existe uma diferença entre o privado e o público. Né? Eu costumo dizer que o público, trabalhar no setor público é muito melhor do que no privado, porque os benefícios são muito maiores. Tá? E são. Né? Isso é um fato, não estou falando com Conchal, isso é no país inteiro. Né? Então, qual seria a posição do sindicato nessa questão? O senhor acha que deveria extinguir a incorporação? Já não. A incorporação que o sindicato defende, assim, acho que primeiramente a gente precisa esclarecer para todos que, em que pese ter tido essa decisão, essa primeira sentença, cabe recurso disso. Sim. Tá? E aí só o trânsito em julgado dessa ação direta de constitucionalidade é que vai por fim ao BDF ou não, né? Porque hoje na sentença ela está extinta, mas cabe recurso. Obviamente que todas as jurisprudências que a gente tem, né, de outros julgados, de lei muito parecido com essas, e a lei da BDF ela só tem 3 artigos, por isso que o promotor ataca muito ela, porque ela não tem critérios nenhum que defina qual servidor tem direito, qual não tem direito. De quanto tempo, por ser uma bonificação, o funcionário não poder receber. Então, essa falta de critérios é que fez, né, além das denúncias que o promotor deve ter recebido ao longo do tempo, de servidores reclamando, que uns recebem, outros não, de servidores que em determinados momentos estavam nesse grupo político e aí recebem, e aí quando o outro grupo político ganha a eleição, esses não recebem mais, e aí o outro grupo político que recebe. Eu acho que esse conjunto de fatores levou com que o promotor falou, vamos dar uma olhada nessa lei. E chegou lá olhando a lei, porque ela tem 3 artigos. A lei. Falou, olha, precisamos resolver isso, porque o papel dele é esse, é dinheiro público e o dinheiro público tem que ser fiscalizado a todo momento. Né? Agora, então, a avaliação que eu passo para o sindicato é que dificilmente vai se reverter essa decisão, mesmo com os recursos, tá? Por conta dessa falta de critérios inexistente na lei. Agora, ela vai continuar valendo, vai acabar a BDF agora, já em julho acaba a BDF? Não, ela não vai acabar. O prefeito não precisa acabar, né, com a BDF. Dos que estão incorporados, dos que não estão, porque cabe recurso, enquanto não tiver trânsito em julgado, continua valendo a lei. Né? Agora, eu acho que nesse meio tempo, né, o que a gente precisa fazer? Primeiro, eu acho que precisa discutir essa sentença. Eu acho que o sindicato
defende que quem incorporou, né, até hoje deve permanecer recebendo, até porque se isso modificasse, seria um caos social e um Conchal, né? Você imagine há tantos anos, desde 2008, nós estamos falando há 10 anos, as pessoas incorporando pessoas essa BDF, muitas pessoas aposentaram, você teria que rever aposentadorias, pessoas tendo que devolver dinheiro, né? Seria um caos isso. Então isso inclusive é um argumento jurídico para que a modulação da sentença defina que a ADIM acabe com a lei com seus efeitos daqui para frente e não daqui para trás. Perfeito. Então é isso. Agora eu acho que nesse meio tempo, eu acho que até esses prazos todos que nós temos com recurso dessa ação, tem que servir para que a gente consiga começar a discutir o plano de carreiras, que é o que a gente funcionalismo público, que é isso que vai resolver. Né? Isso vai acabar com esse problema que o promotor enxergou na lei, a falta de critérios. Você estabelece os critérios para o servidor avançar na carreira por dentro de um plano definido, né? O que ele precisa fazer, se vai ser provas, se ele vai ter que passar por um teste, se ele vai ter uma avaliação semestral, anual, né? Do seu trabalho. Enfim, você cria critérios e ele vai subindo na carreira e ele vai incorporando isso e ninguém nunca mais tira. E mais do que isso, né, o Conchalprev, quando você tem um plano de carreira estabelecido e definido, você tem o Conchalprev enxergando esse plano de carreira, sabendo quando é que vai gastar ao longo do tempo, e ele tem que se preparar com isso também, porque essa falta de critério da BDF cria instabilidade no Conchalprev, porque como é que o Conchalprev se prepara? Ele tem lá o salário dos servidores, né, num determinado período. Tem lá a taxa de mortalidade, tábua de mortalidade, faz, né, a conta atuarial daqueles servidores. Só que ao longo do tempo, essas pessoas começam a ter aumento de salário que não tem previsão lá no fundo de previdência. Sim. E como é que o fundo vai conseguir pagar essas aposentadorias lá no futuro? Não vai conseguir. Então tudo isso, o plano de cargos, ele prevê, né? Olha, você tem um plano de cargos estabelecido, né? Um plano de previdência vai conseguir enxergar qual é essa massa de salário, quanto que essa massa de salário vai subir ao longo do tempo. Se eu preciso aumentar a contribuição, né? Se eu preciso modificar alguma coisa lá no Estatuto do Conchalprev para absorver esse aumento da massa salarial, porque vai impactar lá no Conchalprev, né? No futuro das pessoas. No entendimento do sindicato, tá? Porque se fala de plano de carreira, então eu acredito que para vocês também, a questão do BDF, embora caiba recurso, vai recorrer, segundo o chefe do executivo, o prefeito garantiu, né? Vocês vão assistir e você vai ver que ele ainda pede para que o sindicato participe, que a Câmara participe, né? Então, para vocês, o BDF seria já algo que já está definido para vocês, olha, não vai ter jeito. Eu acho que é assim, que se pensa, já está se pensando no plano, aliás, o plano de carreira se pensa há muito tempo, né? Mas agora com mais ênfase, com mais determinação, está tentando se fazer, se criar o plano de carreira. Então o BDF seria algo que já concorda, vai ter jeito, vai ficar sem. Infelizmente, porque vai ter... Nós vamos empurrar com a barriga, tá? Mas é inevitável. Muitos servidores vão ter prejuízos imediatos, porque muita gente depende dessa BDF, né? Muita gente incorporou essa BDF no seu orçamento diário. Esse aqui é um erro. Né? E aí, você imagine, isso acabando da noite para o dia, essas pessoas vão ter muito prejuízo com isso. Eu acho que a gente talvez consiga construir alguma coisa por dentro do plano de cargos e salários, do plano de carreira, que absorva esse impacto do fim da BDF. Então, se a gente conseguir ganhar um tempo com isso, mantendo essa BDF para os servidores, que está pagando hoje, através de recursos, e a gente consiga caminhar com um plano de cargos, um plano de carreira, e consiga absorver um pouco disso, desse prejuízo por dentro do plano de carreira, eu acho que seria o ideal, né?
a gente vê com muito ceticismo a reversão dessa decisão. Vai ser muito difícil. Não, vocês não são Porque únicos, E não. hoje, eu vou falar uma coisa para você. O que a gente precisava é acalmar os ânimos das pessoas, Mas dos não vão ser funcionários, só os de alguns servidores que vão vereadores. perder. Não são só os servidores que vão perder, porque nós temos muitos servidores que vão exonerar. Temos servidores que vêm de outros municípios e que já vão me contando, olha, se eu perder, eu exonero, não tem como vir trabalhar. Nesse caso, sinceramente, Mariela, sinceramente, do fundo do coração, falando como cidadão, exonerem-se. Porque a cada um que se exonerar tem 50 querendo entrar naquele local. Então, mas nós aí Somos não 14 milhões de não podemos desempregados. entrar no mérito da qualidade do serviço, porque nós temos ótimos servidores aqui, qualificados, Sim, né, temos. que dão do seu melhor para o município. Poderia estar em outro município. Nós temos ótimos profissionais com ótimas qualificações, graduações, pós-graduações que estão aqui em Conchal. Mas ninguém é substituível. Infelizmente, Eu acho que é a questão da oferta e da procura. A gente ouve muito falar sobre isso. Já cheguei a ouvir até de greve. Meu Deus, greve por causa do BDF? Não dá, né? Aí se fala em plano de carreira, né? Vou fazer uma comparação do público para o privado, onde eu atuo também, tá? Por exemplo, no público, de tudo que eu vou citar aqui, a maioria das coisas o privado não tem, tá? A cada dois anos, o servidor público, ele se enquadra dentro dos regulamentos estabelecidos pelo Estatuto de 2% do salário É a base. gratificação bienal. Certo. Nós não temos isso. Mas nós também não, nós só conseguimos na justiça. Mas conseguimos. Não consegue não. Tá. A cada 5 anos, o servidor tem um direito adicional por tempo de serviço, 5% da base salarial também. Tá? A cada 5 anos, o servidor também tem direito à licença-prêmio, que pode ser trocado em valores ou os 3 meses. Uma grande maioria pega os valores. Quando é amigo do prefeito, porque aí paga os valores. Exatamente, não é para todo Tá? mundo, a lei não se aplica para todos. Exato. Infelizmente. A cada 20 anos o servidor terá direito à sexta parte, o servidor também tem direito a 6 abonadas por ano, o servidor aposenta e tem o direito do prêmio da aposentadoria, que são 5 salários, tá? Tem vale alimentação, enfim. Dentro A desse... alimentação ele perde na hora da aposentadoria. Depois que aposenta, né? Enfim, não estou criticando o funcionalismo público, entenda isso. Eu estou me colocando como cidadão que paga todas essas contas também, tá? E sou trabalhador da iniciativa privada e não tenho nem 50% disso aqui, né? E tenho que ter um diploma para poder estar lá no meu emprego. Também, assim como a grande maioria dos funcionários. O que mais se enquadraria nesse plano de carreira para beneficiar o funcionário público que ele já não tenha? Por exemplo, a qualificação profissional. Como seria isso? Eu acho assim, a pessoa se qualificando, porque hoje a categoria da educação, os professores, eles têm um plano deles. Então, no plano deles... Me corrija se eu estiver errado, tem aquele, não sei se recebe ainda, se existe ainda, mas se você tem uma faculdade, você recebe um pouco a mais. Sim. Tem ainda, como Não se é chamaria bem isso? isso, é cada vez que a pessoa se qualifica, ela vai fazer um curso, ela vai fazer uma graduação, ela consegue subir, né? Ela vai ascendendo na profissão, esse é o plano deles. Que é ótimo isso, porque motiva a pessoa a sair daquele quadradinho dela e estudar e se qualificar. Sim. Então aí entra a qualificação, nós estamos falando de uma prefeitura que tenha profissionais que sabem o que estão fazendo e que querem melhorar cada vez mais. Mas pelo jeito essa não é a intenção da prefeitura, profissionais qualificados. E os próprios salários dos servidores é uma coisa que a gente precisa discutir, porque em que pese ter uma série de benefícios que você citou aí, os salários ainda são muito baixos para muitos cargos aí na prefeitura. Mas está dentro da renda per capita do município, que é de R$ 1.800. Então, eu não vou dizer para você que concordo ou não concordo de você, mas o fato é que, eu sei, a gente conversa lá com o problema é nacional, não que eu esteja culpando o funcionário público conchalhão, o problema é nacional. No Brasil a gente trabalha pra caramba e ganha pouco, né? E desse pouco que ganha, 40% já volta para o governo. Então realmente, o problema não é Conchal, o problema é um problema nacional. Sim, mas é o que a gente, assim, por dentro do plano de cargos, o que a gente quer tentar buscar é equacionar um pouco
Nós temos diferenças de salários, né? Obviamente cada um com a sua qualificação, mas essas leis que foram criadas ao longo do tempo, elas acabaram criando alguns super salários no momento da aposentadoria. Sim. Sim. Que é isso que precisa ser... A gente precisa ajustar isso por dentro do plano de carreira. E talvez a gente consiga ajustar o salário de muitas categorias, melhorar, né? Porque a gente vai deixar de criar alguns super salários lá nas aposentadorias. Alguns poucos funcionários se aposentaram aí no ano passado, no início desse ano, alguns desses com super salário. Inclusive eu fiz uma matéria a respeito disso, que a economia do salário deles, para colocar uma pessoa na mesma função, dava para contratar 10. Pagando o piso, é óbvio, né? Mas aí vamos colocar o piso em mais 50%, ainda assim daria para contratar 10. Tá? Estou citando alguns que se aposentaram com esses super salários, e tem alguns ainda que estão aí para se aposentar, que sinceramente é coisa absurda, criada por esse abismo que foi Porque a gente não pode esquecer que nós temos além da BDF, além da lei de 2008 da BDF, a gente tem a lei da incorporação da gratificação. Essa terminou de matar, arrebentar com caixa. Tá? Sim, porque em nenhum lugar no mundo eu conheço, por exemplo, na instituição, na iniciativa privada, uma empresa que direcione 54% do seu orçamento para a folha de pagamento. É só no setor público, e todo o setor público, não é Conchal, todo mundo trabalha ali no prudencial e sempre no prudencial. Tá? Quando consegue abaixar, abaixa 1%, 2%, mas é coisa de um mês, 2 meses também, daqui a pouco estoura novamente. Entendeu? O serviço público, a administração pública não precisa economizar em salário, não é esse o objetivo fim dele. Não é. O objetivo fim dele é prestar serviço, né? A toda a população. E obviamente que a lei de responsabilidade fiscal, ela está aí para não deixar os gestores serem irresponsáveis, porque antigamente o que você tinha? Estouravam as prefeituras e passava para o outro prefeito pagar a conta, né? Sim. E a lei veio para combater isso. Então eu acho que tem que ter esse limite. E eu acho que as prefeituras precisam trabalhar próximo desse limite, porque elas conseguem remunerar bem os seus servidores. E consequência disso são serviços melhores prestados, eu não tenho dúvida disso. Como na iniciativa privada, né? Quando você tem um trabalhador bem remunerado, né? Às vezes às vezes nem tão bem remunerado, mas quando ele tem atrativos e motivações boas, ele consegue prestar um bom serviço lá na iniciativa privada, e na prefeitura é a mesma coisa. Sim. Né? Eu acho que esse tem que ser o objetivo. Né? É difícil isso? É difícil. É por isso que a gente precisa criar regras e estabelecer leis, porque o servidor fica 25, 30 anos prestando serviço, né, para a população. Sim. Dentro da prefeitura, e em 30 anos passam, né, 5, 6 prefeitos. E cada um age de um jeito, né, cada um quer fazer de uma forma. E nós precisamos ter uma lei que, olha, é desse jeito que é. A categoria tem a ideia, é claro, mas tem um esboço disso, que, olha, é isso que a gente precisa adequar dessa forma. Existe um projeto? Existe. Já pronto? Existe um plano de cargos e carreiras que foi estudado. Existe um esqueleto. Um esqueleto, há um tempo atrás, né? A gente tem críticas desse plano de carreira porque ele foi elaborado pelo pessoal ali que já estava do lado do prefeito ou chefes. Então o que a gente quer? A gente quer a participação. Esse não seria aquele mesmo plano de carreira que apresentaram no início da gestão Júnior, que foi um prefeito que teve a oportunidade de criar esse plano de carreira, mas engavetou. É esse, só existe esse. É o mesmo? É o mesmo, só existe Que precisa esse. se adequar ao nosso período, às nossas Exatamente. realidades. Todo, ele tem que ser Precisamos dos números, né? números readequados. Mas o que a gente quer? A gente quer que ele seja estudado por servidores da base. Não Sim. é só os chefes ou os mandantes que podem fazer, porque eles não sabem o que se passa lá na base. E não sabem mesmo. Não conhece, não tem o conhecimento da realidade do arroz e feijão do dia a dia do servidor. Sim. Então, o que a gente quer? Participação nisso. O sindicato, quando a gente entrou em 2017, a gente apresentou
Foi a primeira proposta que a gente fez. Mandamos lá uma comissão, um monte de gente, um de cada setor, todos os setores tinham representatividade, sugerindo que a gente fizesse esse estudo para que todos os setores participassem da elaboração disso, e não foi aceito. Então a gente já está batendo nisso, porque precisa ter a participação de mais servidores nisso. Essa é a nossa grande E qual é a dificuldade que vocês estão encontrando nesse embate de entrar nessa história? Então, não é uma coisa que tem que partir do sindicato, né? A gente sugere, a gente pede, mas quem tem que fazer a lei não é o sindicato. Tem que partir do executivo. Tem que partir para a do Câmara executivo. aprovar. Então, o que a gente sugere é a participação, a gente sugere reuniões. A gente chegou a fazer duas reuniões, mas não foi para frente, não está caminhando. Recentemente foi enviado um ofício para o sindicato solicitando representantes só do sindicato, só da categoria, alegando que muita gente, né? A gente fez, mandou, mas até agora não fomos chamados para pensar, para estudar isso. Sem respostas. Eu trouxe aqui todos os protocolos que a gente mandou solicitando. Teve um que eu pedi encarecidamente para que ele pensasse, para que fizesse essas reuniões, e não teve respostas. Dentro desse estudo, desse plano de carreira, que na época era possível, na época do Júnior, se a gente pegar a folha, pegar a forma que era, né? Era possível ter implantado, sim. Tá? Na época poderia ter cortado o PDF, cortado a incorporação, porque foi o início da incorporação, foi o Valdeci saindo, deixando a bomba. E quem criou foi o Valdeci, né? O Wilson criou o BDF, o Valdeci deu um tiro de misericórdia e o povo, e a gente está pagando a conta, né? E ficou todo mundo bonitinho. Ou seja, na época poderia, tá? Aí eu lembro que a alegação é do impacto na folha. Tá? Dentro desse, vocês já conseguiram fazer esse estudo ou ainda não conseguiram? Do impacto, mas vocês aceitariam, por exemplo, olha, o impacto da folha é tanto, é inviável. E amortecendo. Mas a gente não vai chegar em lugar nenhum. Claro, a gente precisa estar ciente da atual situação, né? Precisa fazer realmente um estudo. É complexo. Sim. Precisa abrir todos os números, né? De salários, quanto é que custa de verdade a folha de pagamento, o que se gasta com o quê? Isso precisa ser aberto para que a gente consiga... Isso deveria ser aberto, na verdade, né? Pela lei da transparência. Sim. Agora, detalhadamente, nós não temos isso, né? É isso que precisamos sentar. A prefeitura contratou uma empresa, que acho que deve estar contratada ainda. Eu ainda não sei, mas na época estava. Né? Tudo bem, a gente não vê problema de uma empresa assessorar para a construção desse projeto. Né? Não temos problema com isso, mas queremos participar, efetivamente participar. Quando esse projeto chegar na Câmara Municipal, vai chegar lá e aprovar sem problema nenhum. Olha, eu entendo, aí a minha opinião pessoal, todo mundo sabe, as pessoas sabem que eu frequento muito o gabinete, converso com todo mundo, eu preciso de alguma informação. Antigamente, realmente, essa parte melhorou muito, porque antigamente eles não davam informação. Hoje eu chego, atravesso o gabinete, vou lá onde é no RH, eu vou no RH, na finanças eu vou no finanças, entendeu? Graças a Deus, o jornal nunca foi barrado para buscar documentos e informações. É claro, tudo deve estar legalizado, por meio de requerimento e tal. Mas eu tive consciência em acho que foi 2017, tá? Que ficou uma mágoa, acho que entre Poder Executivo e Sindicato, que foi quando foi ter o reajuste do salário de 3,8, reajuste não, o dissídio, né? De 3,8, que o prefeito deu 4 para arredondar a coisa. Aí depois a presidente foi na Câmara pedir mais porque achava que era 4, que era pouco. Não sei se você tem consciência, se vocês têm ciência desse fato. Então, de lá para cá, ficou uma situação que, tipo assim, poxa, eu fiz o que pediu e mesmo assim depois ainda bateu. Né? Mas ele não conversou com o sindicato. Então, naquela oportunidade ele não sentou para discutir de verdade com o sindicato, porque existiam outras reivindicações. Tá. Na resolução de 2017. Sim, a questão não é
uma mágoa que ficou. É realmente cumprir o que tem que ser feito. Porque nós não estamos, a campanha salarial ela não é em cima do salário. Jean, a gente tem um acolhimento dos servidores nesse momento mais profundamente para a gente ir ao loco lá, saber a vida do servidor e trazer essas questões direto para o prefeito, que não necessariamente envolvem dinheiro. E qual é a diferença do sindicato tratar direto com o chefe do executivo, que em sua maioria não sabe bosta nenhuma do que acontece dentro das prefeituras, porque quem manda no governo federal, estadual, é o escalão, entendeu? O segundo, terceiro escalão, porque os caras que chegam nunca sabem o que está acontecendo. Pega o negócio andando e é o funcionário que está lá que vai saber. Né? Qual que é a diferença de tratar direto com o prefeito ou tratar com o jurídico, o diretor e finanças? Nenhum problema. E vocês não conseguiram com esses três, por exemplo? Precisa ter a participação do administrativo. Sim. Precisa. Independente de ser o prefeito ou ser... Sim, porque o departamento do RH e o departamento jurídico vai levar a demanda. Na verdade, que a gente ouve coisas, né? Então eu sou obrigado a perguntar porque fala, não tem problema nenhum. Então eu chego lá e falo, não, então pera lá. Então, se para eles não tem problema, citar um exemplo, já era para vocês terem feito. Para citar um exemplo para você das leis que foram aprovadas agora. A com relação 12/36, do banco de horas e do... Como chama? Oh meu Deus. Banco de horas 12/36 e o trabalho em afastamento. Trabalho... Tá, esqueci o nome da lei. Quando o servidor fica à disposição em casa, para quando ele for chamado, ele paga-se 4 horas para ele. Então. Enfim, o que aconteceu com esse projeto de lei? Eles apresentaram, o sindicato notificou a prefeitura e falou, a gente quer discutir isso daí. Porque isso foi para a Câmara. Nós fomos lá, fizemos uma movimentação, conseguimos fazer com que o projeto saísse da Câmara. Saiu. Né? O prefeito retirou. Depois até dizia que muitas coisas não tinham andado porque o sindicato estava segurando e tal. E depois disso, nós cobramos a prefeitura e aí a gente marcou uma série de reuniões que o prefeito não participou, né? E ele não precisaria participar, porque a gente discutiu com o RH, discutiu com o jurídico, com o administrativo, né? E levamos as demandas que a gente fez, nós fizemos várias reuniões com os servidores. 8 reivindicações. Fizemos setoriais. Levamos para eles, olha, nós precisamos alterar isso na lei. Todas foram acatadas. E acataram. 6. Né? Eles acataram todas as mudanças. Na Câmara? Não, a administração, porque o projeto tinha que ser alterado antes de ir para a Câmara. A Câmara não pode alterar isso. Conseguimos isso, o administrativo, o jurídico, o departamento de RH, todo mundo pensando junto, a lei ficou ótima. Foi aprovada na Câmara do jeito que a gente discutiu. Do jeito que a gente discutiu. Com todas as coisas. Com todas as solicitações que a gente pediu. A gente fez 8, 6 foram atendidas. É um sobreaviso, era a terceira. Sobreaviso. Lei de sobreaviso. Então dá para ser. Então, se o prefeito estava lá, ele não estava, ele não precisaria ele participar, porque ele fez o quê? Ele delegou para aquelas pessoas. Olha, vamos essa função, porque como eu disse, agora, essa campanha salarial que a gente teve agora esse ano. A gente ligou, mandou ofício, solicitou a reunião. E ele podia ter feito como das outras vezes. Então, estou falando justamente dessa. Quando eu questionei, que eu acho que foi na Câmara que você falou sobre o assunto, salvo engano, e eu fui lá questionar, porque eu fiz matéria na época. Eu não vou falar, eu não quero falar, por esse motivo, esse, que realmente o professor não entendo. Eu coloquei as 3 pessoas, por isso que eu citei as 3 pessoas aqui, os três cargos aqui, para poder deleguei a eles e eles vão me trazer e a gente vai discutir. E não aceitaram. Não, só se ainda vamos ser chamados. Nunca isso naquela época quando surgiu que ele não quis receber. Primeiro que não teve resposta oficial. Não teve resposta oficial. Era para ter respondido, então, nosso ofício, solicitando a reunião, falando, então vai ter reunião, só que você vai conversar, o sindicato vai conversar com tal setor. Não teve resposta oficial. Eu acho particularmente que é até mais certo. O que adianta do sindicato ir lá conversar com o prefeito? Eu não estou falando do nosso prefeito, pode ser qualquer um.
sindicato do setor de Araras. Entendeu? Como é que a gente faz lá? Lá o prefeito, meses antes da campanha salarial, ele publica um decreto nomeando as pessoas que fazem parte da comissão de negociação. Entendeu? O sindicato indica as pessoas, a prefeitura indica as pessoas e essa comissão ela vai se reunindo até chegar no entendimento. Uhum. É óbvio que no finalmente o prefeito participa. Né? Vai ter uma decisão, vai ter uma decisão política às vezes. É dele, né? Com relação ao aumento salarial, principalmente isso, que que às vezes é uma decisão política, né? Porque tem lá o secretário da Fazenda, vai apresentar as contas para ele. Fala, olha, tá aqui, se a gente der 5% de aumento, o impacto vai ser esse, vai acontecer isso. Nós temos uma previsão de aumento de arrecadação de tanto, mas ela não se concretizou, mas pode se concretizar. Quer dizer, ele vai pegar todas essas informações e vai tomar uma decisão política. Se ele vai dar os 5 ou se ele vai diminuir para 4. Né? Então, que é uma responsabilidade do prefeito isso. Né? Mas toda a discussão já está pronta. Né? E quem fez isso? Essa comissão, que foi oficialmente nomeada, saiu um decreto no Diário Oficial do município. Né? Então não tem nenhum problema com isso. Então para acabar, vamos dizer, vou chamar de conflito, tá? O que está faltando é isso, essa união desses três aqui e o sindicato. Não foi feito isso oficialmente. Eu não chamaria de conflito. É tão pau feio, viu? Tá feia coisa. Eu só acho o seguinte, que nada aconteceu. O Chicote tá estralando, acho até bonito de ver. Quando fala amarelo, ela tá fazendo o papel dela. Eu não tô sentindo o chicote, não. Eu só acho assim. Você tá batendo, por isso você não tá apanhando. Precisa ser feito. Tem que ter o diálogo. Tem que ter o diálogo. Tem, isso é. A gente não pode se ver como inimigos. E olha a situação que a gente fica. O diretor do departamento jurídico, o diretor do departamento de RH, são servidores, tem servidores ali também. É interesse deles também. Às vezes, Maria, também é a questão política, é o teu jogo de cintura político. E isso realmente falta, né? Assim, administrativamente, eu vou chamar a pessoa de fracassado, tá? Eu faço isso constantemente, que é o ex-prefeito Valdeci, mas politicamente ele é show de bola. Porque ele conseguiu, por exemplo, na gestão passada, tirar o BDF do funcionário para pagar o funcionário público o 13º. Ou seja, ele pagou o 13º com o dinheiro do funcionário público. Tá? E as pessoas ainda agradeceram e deram parabéns a ele. Então, quer dizer, campeão de bilheteria. Opa! Mas você sabe que o diálogo de forma oficial, né, oficializado, ele gera responsabilidade para ambas as partes. Sim. Porque a gente tem que ter responsabilidade nessas coisas. Né? Porque eu falo para o pessoal, falo assim, olha, não adianta vocês criarem uma pauta de reivindicação irreal, né? Porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos imaginar assim, tem muitos sindicatos que faz conta, né? Pô, nós ficamos nos últimos 20 anos, nós tivemos a reposição da inflacionária deveria ter sido 100 e nós só tivemos 80. Então nós temos 20% de perdas inflacionárias, né? Ao longo desses 20 anos. Pô, você não vai resolver mais isso. Né? Porque como é que você vai hoje, numa conjuntura econômica hoje, chegar numa prefeitura, né? Seja ela qual for, vai? E fala assim, olha, eu quero 20% de aumento de salário para corrigir minhas perdas passadas. Entendeu? É impossível, é irreal isso. Então tem que ter essa responsabilidade. Então quando você dialoga numa negociação, numa discussão oficial ali, você gera essas responsabilidades. O lado de cá tem que ter responsabilidade em pedir. E o lado de lá também vai ter que ter responsabilidade de ceder. Né? Então essa responsabilidade vai convergir e falar, olha, aqui dá para a gente fazer, né? Que não vai ter nenhum problema para nenhum lado. Nós não vamos criar problema para o orçamento da prefeitura, não vou extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, eu não vou criar um problema futuro para o Conchal-Prev, tudo isso pensado em conjunto. Porque, sinceramente, eu acho que se o plano de carreira, mesmo aquele da época do Júnior, se ele tivesse sido estudado de fato para ser aplicado, ele estaria sendo discutido até hoje. Porque não é algo tão simples. Não, claro que não. Não é algo tão simples. Porque se fizer de uma forma simplória, vai cair num abismo igual caiu o DDR.
catálogo de incorporação. Sim. E como eu disse já hoje, a folha de pagamento só de incorporado são 3 milhões ao ano. E se dividido por quem recebe muito ali, são 200 e poucas pessoas. Então não é justo, realmente. Não é justo para o cidadão que paga essa conta, não é justo para o funcionário, aquele que está lá embaixo, tá? Não é justo para ninguém, só é justo para o cara que ele acha que é justo, para o cara que fez a coisa acontecer, né? Que delegou, que deu todos esses benefícios a troco de voto, que foi isso sim que foi feito. E criou uma caça de privilegiado. E essa situação gera assim, dentro do funcionalismo público, você fala assim, pô, tem aquelas pessoas, e quando ele entra, ele faz o concurso, ele entra, ele já sabe dessa história da VDF. Porque aqui todo mundo ele sabe. Ele já quer 80%. Isso, ele fala assim, eu também quero ganhar, eu também quero ganhar. Então, deixou de ser um prêmio, está quase sendo um direito, né? Uma obrigação do governo. Viu uma expectativa pessoal das pessoas que se ele tivesse dentro de um plano de encargo, né, ele fala assim, pô, eu poderia ganhar daqui 10 anos, eu poderia, hoje eu ganho 1.000, né, eu poderia estar ganhando 1.250. É razoável, né? Eu acho que está todo mundo nessa expectativa. Agora não, ele olha e fala assim, poxa, aquele camarada lá, ele deveria estar ganhando o mesmo 1.000 que eu, só que ele ganha 1.800, entendeu? Agora imagina as duas pessoas trabalhando juntas, executando o mesmo trabalho. É impossível. O conflito, a relação interpessoal como fica. Às vezes o que ganha menos é mais qualificado do que aquele outro que está ganhando mais. Da noite para o dia ele atinge aqueles 80%. Eu vou citar como exemplo, eu tenho liberdade para falar o nome da pessoa, uma pessoa que eu sempre vi sofrer dentro do município por essa questão, você conhece o Bento da Guarda, agora da Guarda, que passou por diversos setores, fez um monte de concurso, estuda, tem isso, faz aquilo, nunca teve benefício algum, isso em nenhuma administração. Agora ele conseguiu o BDF, tá? Depois de muito custo, e conseguiu aí agora a licença para realmente fazer o curso para poder ingressar na Guarda. Então, quer dizer, pessoas muito capacitadas não tiveram os mesmos benefícios que outros que às vezes nem escrever não sabem. Exatamente. Trata o cidadão, porque existe funcionários bons, sim, existem muitos funcionários bons, eu sou testemunha disso, né? Mas existem os ruins. Tá? Existem tanto na iniciativa privada quanto no público, vai sempre existir. Tem sempre a laranjinha podre dentro daquele saco, dentro de um saco de laranja. Isso é um fato. E às vezes esse ruim acaba sendo mais beneficiado do que aquele realmente que está qualificado, que é bom, que atende muito bem a população, entendeu? E essa discrepância de como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora. De salário mesmo. Exatamente, é o que provoca isso. É o que provoca isso. Só uma última pergunta, depois eu vou abrir para vocês falarem o que quiser, tá? Porque como voltei isso no assunto do BDF ainda, do processo, de todo esse negócio. Foi falado, tá? Inclusive, eu como representante sindical também em outra área, eu entendo que o sindicato poderia ter se manifestado. Aí foi falado em algumas outras ocasiões e foi dado até o nome do negócio, e eu fui pesquisar e perguntei para o advogado desse sindicato do qual eu represento, e ele falou que sim, que o sindicato poderia também ter se manifestado no processo, que seria o tal do amigo da corte. Amigo escuro. É que assim, a lei, que eu não me lembro o número dela aqui agora, mas é uma lei específica que trata de ação direta de constitucionalidade e constitucionalidade. Ela prevê, um artigo lá, prevê que não se admite intervenção do terceiro em ação direta de constitucionalidade. Tá? Isso tem previsão na própria lei da ADIM. A própria lei da ADIM estabelece que o relator do processo da ADIM, ele pode ouvir outras pessoas ou outras instituições que não aquelas partes do processo, se ele julgar que há relevância, que há interesse de ouvir essas pessoas, entendeu? Só que a própria lei diz que o prazo para que isso aconteça é 30 dias a contar do prazo iniciado para que as partes interessadas façam
as suas considerações do processo. Isso, a lei diz isso. Então, nós poderíamos, nesse prazo de 30 dias, ter peticionado para o relator, pedindo para que ele, olha, nós queremos nos manifestar no processo. Entendeu? Só que quando nós ficamos sabendo desse processo, já haviam passado esses 30 dias. Nós não sabíamos desse processo. Já era, porque a notificação foi 11 de março. Né? E nós ficamos sabendo desse processo quase no final de maio. Em relação ao inquérito civil, porque essa ação ela veio a partir do inquérito civil que começou em 2015. Sim, o sindicato nunca foi ouvido nesse inquérito civil, a gente nunca se manifestou nele. Né? Mas vocês tinham conhecimento? Não, a gente também ouvia dizer, mas oficialmente a gente nunca viu esse inquérito. Entendeu? E o processo, conseguimos receber uma informação extraoficialmente, inclusive, né, da Câmara, mas já nos finalmente. Né? Nós poderíamos ter solicitado, a gente até pode hoje requerer que a gente se manifeste no processo, tentar fazer parte de um recurso, né? Agora, qual que é o que é temerário a isso? Por isso que a gente, quando nós fizemos esse debate semana passada lá no sindicato, eu coloquei isso lá. Eu falei, olha, as partes oficialmente do processo, hoje quem é? É o prefeito municipal em exercício e o presidente da Câmara Municipal em exercício. Esses são os dois réus na ação. Né? E o autor é o Procurador-Geral do Estado. Então, oficialmente, o processo está constituído por essas duas partes e o tribunal. Né? É um risco a gente, essas duas partes que estão oficialmente no processo, ou no recurso, ou em embargos, né, deixar de pedir a modulação dessa sentença para que ela fique muito bem claro que ela vai surtir efeito só daqui para frente, caso não consiga derrubar essa decisão lá na frente, e quem já teve incorporado não vai ter nenhum prejuízo, quem já se aposentou não vai ter nenhum prejuízo, né? Essas duas partes, elas têm muito mais legitimidade para fazer isso hoje do que o sindicato. Então seria um risco deixar essa tarefa para o sindicato, porque lá na frente pode ser julgado que o sindicato não é parte interessada no processo. Né? Porque a lei veda isso. Com eles. Né? Esse então, é melhor que essas duas partes façam isso, né? Do que o sindicato fazer isso hoje e correr o risco lá na frente de não de ter negado a sua participação enquanto terceiro interessado no processo. Certo. Nós poderíamos pedir hoje para participar do processo, a gente poderia pedir, entendeu? Possivelmente, por várias decisões que eu já encontrei, do STF, inclusive, não se aceitou participação de terceiro interessado em ADIM, porque a lei é clara em dizer que o terceiro interessado não pode participar do processo. Tá? Entendi. Mas no caso aí, eu só estou perguntando até porque eu mesmo, em algumas ocasiões, já critiquei. Falei, poxa, o sindicato tem obrigação de estar no meio dessa confusão aí, tentando resolver, porque esse é o representante da categoria. É por isso que já foi perguntado ontem, e para outras pessoas já falaram sobre o assunto, então eu queria ouvir a posição do sindicato também, para poder estar passando essa informação. Gente, o tempo nosso estourou, até porque acho que até o doutor também já deve ter estourado pelo horário. Tá? Eu abro o microfone aqui, deixo aqui para vocês fazerem a consideração final do jeito que vocês acharem necessário para mandar essa mensagem ao funcionário público. Tá? Eu acho que tanto ontem, tanto na entrevista com o prefeito, quanto na entrevista com vocês, eu acho que está muito claro de que é inevitável que a extinção do BDF, tá? Que as pessoas não devem ficar se apegando ao sonho de continuar recebendo, porque vai empurrar com a barriga, mas vai botar. Entendeu? Então, o empurrar com a barriga é um prazo aí que o funcionário público que tem esse benefício teria para se adequar às suas contas para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, conseguir tocar as suas contas, as suas obrigações financeiras, sem contar com esse tal do BDF. Tá? Então eu vejo dessa forma. Então as pessoas estão muito bem avisadas, tanto por parte de vocês,
quanto por parte do Executivo, só o Legislativo que não se manifestou, né? Não foi convidado também não vou, porque eles não se manifestaram no processo, que seria de obrigação deles. Então eu vejo que o interesse de muitos ali dentro, não todos, tá? É mais político do que de resolver realmente o problema do funcionário público. Então eu prefiro deixar de lado, mas aí está aberto o microfone para se eles resolverem vir, mas eu duvido porque tem muita coisa. Tem muita coisa para ser falado, então eu duvido que eles venham. Mas eu deixo aberto aí para vocês deixarem esse recado por meio de vocês, tá? Ao funcionário público, ao cidadão. Exatamente. Eu sempre falo e quero falar novamente, falo que eu sou que nem cabrito. Morro, mas morro gritando. Eu canso de falar e vou continuar falando, servidor. Enquanto nossa categoria não se unir, enquanto nós não falarmos a mesma língua, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nunca se teve um sindicato atuante aqui em Conchal. O que a gente tinha era um sindicato que lutava pelo direito dos servidores, sim, mas não travava o embate. E o embate é, infelizmente, inevitável, né? Nós não queremos ser inimigos, mas nós precisamos conversar sobre isso. E nós queremos conversar sobre isso. Então, nós estamos aqui para representar os servidores, a nossa casa está aberta, o sindicato é do servidor. Compareçam, venham tirar suas dúvidas. Tem muita gente que, apesar de tudo, não entendeu. Né? Depois vai sentir no bolso e depois vai se revoltar. Então eu convido os servidores a participarem, venham no sindicato, venham tirar suas dúvidas, vamos bater um papo, né? Porque as perdas vai ser tanto para a categoria dos servidores como para o setor da prefeitura, que vão perder ótimos servidores. Então, compareçam servidores, vamos, né, nos unir, né, para a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas e lutar com todas as forças pelo plano de cargos e carreiras e para a melhoria da nossa categoria sempre. Perfeito. Doutor? Eu corroborar aqui o que a Mariela falou, eu acho que os trabalhadores, do modo geral, precisam se organizar e ter uma representação forte, estruturada, é fundamental. Né? A gente tem visto aí uma série de medidas que o governo federal tem tomado que vão impactar em vocês servidores, e a reforma da Previdência é uma delas. E precisamos ter o sindicato estruturado para organizar essa discussão, para defender o Conchal Prev, para defender o futuro, né, de vocês, a aposentadoria é o futuro de vocês. E se não tiver o sindicato estruturado, essa discussão ela fica, né, solta, cada um falando uma coisa, defendendo uma coisa, e não consegue conjugar essa discussão. Então precisa todo mundo estar no sindicato, se filiar ao sindicato, voluntariamente ir lá, se filiar, pagar a mensalidade, porque o sindicato sem dinheiro também não vive. Né? O imposto sindical compulsório acabou, não existe mais. Foi até bom, né? Porque isso vai fazer com que os sindicatos que verdadeiramente lutam pelos seus trabalhadores representados que vão conseguir se sustentar, né? Sustentar de que forma? Não por dinheiro, imposto, né? Aquele dinheiro que anualmente descontava do servidor, não, por vontade própria do servidor ir lá, se filiar e pagar uma mensalidade, porque ele considera que aquilo é importante para ele. É isso que eu tenho para dizer. Bom, eu agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês, tá? Aqueles que nos ouviram, que nos acompanham, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo no comentário, que eu tenho certeza que o pessoal, eles vão estar monitorando esse vídeo, vão estar lá respondendo, tá? Assim como eu deixei o espaço para o prefeito, da mesma forma, se alguém tiver alguma dúvida, vai lá, escreve lá. E na semana que vem ele prometeu, mas aí para vir tratar de outros assuntos, se tiver pergunta, tá? Escreve lá que a gente faz ele responder aqui. Mas ele vem para falar de outros assuntos, já é coisa da água, de obras, entendeu? De alguns benefícios, de quanto que já foi pago, enfim, da administração em si.
Mas se tiver alguma coisa também que vocês queiram comentar lá, o espaço é aberto para vocês. E a casa é sempre de vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Eu agradeço muito, Jean, porque essa visibilidade, essa abertura para o sindicato é muito importante, né? A gente não consegue alcançar todo mundo, então é uma oportunidade ímpar. Muito obrigada. Tá certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.